Microfones no mute. E muito obrigado. Ricardo, Luan está vamos por aí. Não está. férias. Boa tarde, meus caros. Boa tarde. Bem-vindos a mais uma sessão do Cast. Como sempre, tentamos estarmos aqui reunidos à primeira sexta-feira do mês. Desta feita, eu convidei aqui o Ricardo a fazer-nos uma apresentação sobre alta disponibilidade, tolerância a falhas e redundância. Okay? São termos que a maior parte de nós ouve com alguma frequência, uns mais que os outros, uns com mais conhecimento que os outros, não é? E aqui o objetivo vai ser debatermos o Ricardo fazer uma apresentação e nós debatermos à volta sobre isso. Pronto, não quero prolongar mais. O Ricardo, eu não sei se vais fazer alguma apresentação sobre ti mesmo, vais começar a passar logo para a apresentação, mas eu gostaria que tu pudesses falares um bocado sobre ti. Fazemos a apresentação, dizes depois também se preferes que as pessoas vão fazendo algumas questões a meio ou se preferes no final. Vou relembrar que existem aqui várias ferramentas no Google Meet, desde as mensagens ao perguntas e respostas, portanto, vamos usar as ferramentas existentes para darmos seguimento aqui ao caso. Ricardo, mais uma vez, o palco é teu, ok? Obrigado, Cláudio. Mais uma vez, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui presentes. Respondendo aqui ao Cláudio, primeiramente a apresentação. Ricardo Correia de Barros, atrapalhado, Cláudio. Sou administrador de sistemas, portanto, e tal como o Cláudio disse, isto foi um convite feito por ele para falar sobre este tema, que é muito debatido realmente, e existem também aqui muitos conceitos errados sobre cada uma destas definições. Quanto às perguntas, Cláudio, por mim, acho que podem fazer consoante a necessidade, não precisas esperar até ao fim, não creio que é preciso. Sendo assim, a apresentação feita, vou partilhar aqui o meu ecrã, uma janela, ver se isto não falha. Digam-me se conseguem ver. Já sim, força. Ok. Então, o nosso tema de hoje é redundância, disponibilidade, alta disponibilidade e tolerância a falhas, ok? Tal como dissemos anteriormente, isto aqui é um tema muito falado, estas definições são muito faladas. E o porquê deste tema? Um dos motivos deste tema é que cada uma destas definições é um desafio para o IT, não só para o IT, estamos a falar desafio para os negócios, para as empresas, a sociedade no geral, que cada vez mais está no digital. Cada vez mais temos empresas na nossa sociedade que estão a fazer a adesão ao digital e isto depois causa aqui alguns constrangimentos quando não sabemos lidar com estas definições, ok? Portanto, estamos aqui para aprender um bocado sobre cada uma delas, partilhar informação, ideias. Eu não sou um especialista na matéria, atenção, não estou aqui para ensinar, também para aprender, ok? Com isto vamos estar aqui a proteger-nos de alguns incidentes. Então, falando aqui das semelhanças e diferenças, estas três definições são muito semelhantes no conceito, portanto, a ideia final de cada uma delas é muito semelhante, é quase igual, mas a forma que nós aplicamos, nós aplicamos essas definições nas nossas infraestruturas, nossas empresas, é muito diferente, ok? Cada uma delas tem uma aplicação diferente. Já tinha dito os conceitos, não é? E
ao termos esses conceitos, essas ideias erradas de cada uma delas, também vamos passar essa informação de forma errada para as outras pessoas. Portanto, podemos estar a falar que vamos aplicar uma delas numa empresa onde não seja necessário termos uma alta disponibilidade ou uma redundância e por aí afora. Começando aqui com uma ideia muito do nosso dia-a-dia. Hoje em dia, tal como eu disse, temos as empresas a passarem para o digital. As pessoas vêm ter connosco para montarmos a sua infraestrutura. Podemos dar aqui um exemplo de, hoje em dia, toda a gente precisa de Primavera, não é? Pedem-nos para montar um servidor, a gente monta o servidor, pomos os equipamentos básicos para aquilo funcionar. Estamos a falar de um provedor de internet, estamos a falar de uma UPS e pronto, e configuramos o nosso sistema, não é? Pomos o sistema Primavera a funcionar e começamos a faturar e assim é, e fica ali ad eterno. O que é que acontece com este cenário? É que as pessoas, no fundo, depois falham um ponto muito grande, que é quando a coisa correr mal. Hoje em dia nós sabemos dos ataques que estão-se a passar aqui no mundo, não é? Não só no nosso país, mas sim no mundo. E depois, ao não pensar quando essa infraestrutura cair, não pensamos nos custos que vamos ter, não pensamos no tempo de paragem, ok? E assim ficamos a olhar para a estrutura a perguntar onde é que nós erramos. E aí é que entra estas três definições. Tal como diz aqui este slogan, hoje em dia não temos que ver a infraestrutura, e perguntar-nos se isto for abaixo, não é? Mas sim quando for abaixo, não é? Porque a gente tem a certeza que nos dias de hoje a nossa infraestrutura é capaz de ir abaixo, só precisamos saber quando. E no momento que isso acontecer, qual vai ser a consequência, ok? Então, isto tudo, estamos a falar de um objetivo, o objetivo de termos esta estrutura, estamos a montar uma estrutura deste tipo, estamos a falar de segurança. Ao falarmos de segurança, estamos a falar nada mais, nada menos do que mantermos essa disponibilidade. Eu aqui usei este termo de um jogo. Portanto, isto é um jogo onde nós temos que ver qual o tempo máximo que a gente consegue ter a nossa infraestrutura disponível para prestar os serviços, os serviços aos nossos clientes, não é? Sejam eles internos, sejam eles externos. E como é que nós vamos então manter esta disponibilidade para nós e para os outros? Inicialmente, vamos falar aqui de tolerância a falhas e redundância, onde aqui a comparação entre elas não será bem uma comparação, mas estes dois termos complementam-se, ok? O que é que eu quero dizer com complementam-se? Se nós olharmos para a tolerância a falhas, estamos a eliminar os pontos únicos de falhas, certo? Portanto, não vamos ter apenas um ponto que, se a infraestrutura cair, caiu. Ficamos sem o serviço, ficamos sem disponibilidade. E nós, para termos isto, estamos a dizer que para termos esta tolerância à falha, nós vamos ter que ter redundância. Portanto, vamos ter mais que um ponto. Então, aqui uma definição muito rápida é: tolerância a falhas é um resultado e o caminho para lá chegar é termos redundância, ok? Então, o objetivo claro é manter a disponibilidade e o uptime. Gostaria de salientar aqui que uptime e disponibilidade são termos diferentes, ok? São coisas diferentes. O uptime será um exemplo prático do uptime. É o tempo que a nossa estrutura está de pé, o tempo que nós conseguimos manter os nossos servidores a funcionar. A disponibilidade tem a ver com os serviços. Portanto, podemos ter o nosso servidor a funcionar e não estar a disponibilizar os serviços que devíamos estar a disponibilizar, ok?
Portanto, esse é o objetivo de termos aqui a redundância, ou então se estivermos a falar de tolerância a falhas. Vamos aqui focar-nos na tolerância a falhas, sendo que a redundância complementa. Ok? Então, com isto estamos a falar que não vamos ter falha de hardware, vamos ter a nossa estrutura, os nossos servidores a funcionarem, mesmo que falhe um componente, não é? Portanto, vamos ter essa disponibilidade na parte hardware. Se eu estiver aí muito rápido, por favor, digam-me, está bem? Estejam à vontade para fazer alguma pergunta ou pedirem para andar mais devagar. Vamos estar ainda também a falar que não vamos ter falhas de software, ou seja, temos que ter os nossos softwares, temos que ter um plano de contingência para tal. Eu dei o caso do Primavera. No Primavera estamos a falar de bases de dados SQL. Temos que ter essas bases de dados em redundância. Portanto, se aquilo for à vida, foi à vida. A ideia é termos mais do que uma base de dados a funcionar. Ok? E também podemos falar aqui de web servers. Também é um software na qual é muito usado para quem tem websites e tudo mais. Passando ainda aqui, não esquecendo a nossa rede, que hoje em dia ouvimos muito, o sistema está lento, né? O sistema nos bancos, o sistema nas lojas está lento. Isto tem tudo a ver com rede, e acho que melhor que nós, acho que só as pessoas de networking conhecem bem o que é ter um problema na rede, uma latência muito alta. Eu pus aqui um exemplo dos pings. Acho que qualquer pessoa de network ao ver isto fica logo um bocado maluca. Portanto, ao falarmos de rede com ótimo desempenho, estamos a dizer que temos que ter redundância nos links de internet, nas nossas firewalls, nos routers, portanto, tudo que for componente de networking, aí é que temos que colocar essa redundância, ok? Portanto, temos que garantir que tudo o que está a interligar os nossos sistemas temos essa tolerância a falhas, essa redundância. Ricardo, temos aqui uma levantada do Hélio. Hélio, não sei se preferes falar a escrever. É melhor falar porque eu não consigo ver aqui o texto. Ricardo, falaste um bocado de redundância de software. Eu queria saber uma coisa. Diz. Havendo redundância de software, não nos obriga a que exista sempre também redundância de hardware? Então, não acaba por casar um tema com o outro, ou são situações diferentes? Sim, também tens que ter redundância de hardware. Sim, porque senão não estás a ter muita redundância. Realmente tens razão nesse ponto. Não vais ter a mesma base de dados a funcionar no mesmo servidor duas vezes, né? Não estás a ter uma redundância, vamos pôr a coisa assim. Redundância aqui, Hélio. Então, quando se fala da redundância de software, é mais virada para BDs, para que a parte que dá apoio a uma determinada aplicação seja sempre ativa, ou do género. Caso uma falha, sei que tem um backup daquilo que vocês chamar numa outra localização, é isso? Exatamente, numa outra localização, ali ao lado, ok? Portanto, a redundância olha para a duplicação de hardware e software. Se estamos a falar de software, nesse caso, estamos a falar também de hardware. Eu creio que faz sentido que assim seja, não é? Está ok, Cláudio? Hélio, desculpa. Não, sim, Hélio, repara, se estamos a falar em componentes na informática, vamos falar de um servidor, mesmo a nível de network, minha opinião, o hardware por si só estar ali não está a fazer nada, não é? Ele tem que ter depois outras camadas por cima. A redundância de software, talvez pensarmos um bocado
e aqui talvez alguém que se tiver mais experiências, é tentar, dizer, o que é que realmente queres dizer com redundância de software. Eu acho que em tempos estávamos a falar, Ricardo, sobre tu podes ter geoclusters, por exemplo, de base de dados, não é? Sim. Tens, sim, a redundância de hardware, estás a ver, mas também depois tens as bases de dados espalhadas, não é? Sim. Vamos falar-se isso. Tu podes ter hoje on-premises um servidor de base de dados, um cluster de base de dados, e depois também ter uma réplica, não é? Na cloud. Mas atenção, tu ao dizeres que tens um cluster de base de dados... Pois, por isso é que eu falei na réplica, na cloud, estás a ver? Okay. Assim, eu estou só a dizer aquilo imediatamente a minha maneira de ver. Exato. Sim. Acredito que possa haver outras pessoas aqui com um ponto de vista diferente. Se eu tiver, por exemplo, dentro da mesma Active Directory, 2 servidores de domínio, um master e um slave, seja um primário e um secundário, perdão, melhor assim, isso também é considerado redundância de software? Aí tens redundância. Acho que sim, pode ser considerado. É tal coisa, redundância é ter exatamente a duplicação, seja de hardware, seja de software. Aí tens uma redundância. Mas está bem. Estou esclarecido. Não sei se mais alguém quer fazer alguma questão quanto a isso. Porque assim, é tal coisa. Eu também não sou especialista, mas da forma que eu vejo se nós temos, no caso das bases de dados, eu não conheço ninguém que tenha redundância de bases de dados ou base de dados, como é que se diz, ativa-passiva no mesmo servidor, não é? Por isso é que eu estou a dizer, para termos essa redundância tem que estar no outro hardware. Não sei se alguém quer comentar. Temos aqui o Rogério. Força, Rogério. Oi, boa tarde. Desculpem, eu também não sou um especialista, na verdade não sou um especialista de nada, percebo só um bocadinho de algumas coisas. É assim, a Active Directory que estava a falar, sim, claro que é uma redundância, pronto, tendo aquela questão depois de que alguns serviços só estão no PDC, que agora já não se chama assim, e por acaso a variar o primário, pode ter que fazer ali uns truques para conseguir recuperar o sistema, mas é uma redundância, claro. Eu estava aqui a pensar numa outra camada, alguém falou aí em camadas há pouco, que é o VMware, claro, a virtualização que todos conhecemos. Eu sei que se coloca aí umas questões e pronto, como eu disse também, não sou especialista, mas temos, em alguns softwares, nós até temos a questão de decidir se vamos utilizar licenciamento para cluster de VMware ou se vamos utilizar licenciamento para cluster de Exchange Server, por exemplo. No caso do SQL, imagino que seja uma coisa idêntica. Ou seja, isto tudo são redundâncias e pronto, e depois também podemos ter o caso de ter VMware 2 ou 4 servidores VMware com vMotion, com High Availability e depois em cima desses 2 ou 4 servidores podem existir 30 servidores virtuais, por exemplo. Pronto, mas a partir quando nós temos apenas uma ou duas máquinas é sempre essa questão, temos hardware, temos que ter redundância de hardware, claro, é óbvio, mas para empresas logo a partir de dimensão pequenina, quando cresce um pouco, já temos no mínimo 2 máquinas de hardware, pronto, temos sempre redundância e isso tudo são redundâncias. Pois, exato, agora, por acaso faz sentido, agora estamos a falar de virtualização, que sim, temos aí redundância do software dentro do mesmo hardware. Sim, sendo que o hardware tem... Pronto, estou a mandar isto um bocadinho com brainstorm só para a coisa, para puxar as ideias, né? Mas são algumas ideias que eu tenho como isto funciona. Pronto, e o que se coloca mais depois, por vezes, a questão que nos surge é os preços que vamos pagar de licenciamento por fazer a redundância desta ou daquela forma, ou por vezes de uma forma rudimentar, como era, por exemplo, com os SQLs, pushes e pulls de bases de dados ou coisa do género. Por vezes tenta-se fazer aquilo
sem gastar muito dinheiro, arranjar a melhor forma de atingir o objetivo, ou ter um backup, por exemplo, também é uma forma. Eficaz, não funciona tão rapidamente. Aliás, é eficaz, não é tão eficiente, não é? Pronto, era só esses comentários que eu queria fazer também. Rogério, Rogério, top, muito bom. O Levan, ele tirou ali ligou a câmera, acredito que queiras fazer algum comentário, Levan. Sim, e o meu comentário vai mesmo muito de encontro ao que o Rogério disse, porque há mesmo cenários de redundância em que em que se mantém uma mesma infraestrutura física, o mesmo o computador, mas depois tem a virtualização. Então, a redundância nesses cenários não é só a nível da base de dados, mesmo a nível dos front-ends, a nível das aplicações que recebem tráfegos, sabe? Então, podes ter vários front-ends, várias máquinas, e que vão, caso surja algum problema, quer seja a nível de configuração, quer seja a nível de um processo de atualização, uma coisa assim do gênero, a outra é que acaba por manter o serviço estável. Tá? Então, tem mesmo também numa visão de camadas, nós conseguimos ter a redundância, quer a nível do software, a nível aplicacional, depois pode baixar mesmo também a nível das bases de dados, tal como ele também estava mencionando. Né? E isto num ambiente de virtualização, em que, pronto, acabas por ter um host, mas virtualizas ali a nível das máquinas. Ok, top. Ricardo, continuar, vamos fazer aqui comentários mais. Podemos continuar? Não sei se alguém quiser. Não, podemos continuar, vamos continuar. Ok, falámos então do desempenho da rede, não é? E então íamos agora falar um bocado de os componentes que são necessários para termos essa redundância e essa tolerância a falhas. Portanto, nós precisamos ter esses componentes para atingirmos isso. Aqui começando, deveríamos ter múltiplos servidores, não estarmos a centralizar tudo. Agora aqui isto bate um bocado nos comentários anteriores sobre a virtualização. Nós podíamos ter sim aquela redundância do software no mesmo hardware, mas agora se pensarmos quando precisamos ter redundância, se a gente não tiver redundância, não tivermos um cluster ou vários servidores, não precisa estar em cluster, se aquilo for à vida, vai tudo à vida, ok? Portanto, há que pensar exatamente qual é a nossa necessidade, até que ponto, o quão fundo precisamos dessa redundância, ok? É aqui isso que eu quero deixar claro. Ainda falando aqui, outros componentes, teríamos o Load Balancer, também muito usado para quem tem websites, para gerir as cargas, não é? As cargas do tráfego. Falamos também aqui das Power Supply Units, portanto, agora em português falha-me o termo. Cláudia, ajuda-me lá. Fontes de alimentação, meu Fontes de alimentação, eu estou mais habituado ao inglês, desculpem. Os brasileiros iriam dizer fontes de força, não é? Iam dizer o quê? Desculpa. Acho que é força, eles usam muito de power traduzido diretamente força. Ok. Mas é fontes de alimentação. Nunca ouvi. Pronto, é vermos também, termos em atenção as fontes de alimentação, a necessidade de termos essas fontes. E aqui também gosto de mencionar, quando a gente põe fontes de alimentação, muitas das vezes o pessoal liga tudo à mesma fonte de energia, não é? O ideal aqui seria termos várias, ou mais do que uma fonte de alimentação, ligarmos a várias PDUs e daí das PDUs também a várias fontes de energia, ok? Para termos uma redundância como deve ser. Temos aqui o Rogério, levantou novamente a mão. Rogério, força. Desculpa, só dar um contributo aí na parte da eletricidade. Pronto, isso é exatamente o que ele estava a falar. É sempre possível termos
eventualmente uma da rede direta e uma da UPS, ou duas UPS em PDUs diferentes, mas há uma questão que por vezes nos acontece, quando nós temos máquinas pequenas, servidores simples, que não são servidores de rack, são servidores só de implementação. Eu, por curiosidade, há uns tempos descobri uma espécie de um PDU, que é uma régua, quase uma ficha tripla de rack, de montagem de rack, que recebe duas alimentações e depois sai uma. Ou seja, nós fazemos entrar lá uma que vem da EDEL, outra que vem do gerador ou do UPS, ou lá o que for, e entram duas e sai uma para ligar a PCs simples. E aquele sistema faz uma comutação rápida, se falhar uma ele põe a outra. Eu não sei o que compra, mas é uma curiosidade que descobri aqui há, não sei, há uns 2 ou 3 anos, vi isso montado num bastidor. Eu, por acaso, já tinha visto isso, Rogério. Eu vi, quando estava a pesquisar sobre o tema, vi essas PDUs. Yeah. Mas não fiz essa ligação dos servidores de torre, por acaso. Okay. Temos aqui o Hélio. Era só para esclarecer aqui uma coisa. Assim, eu vi aí esse componente, o load balancer, eu tenho visto isso várias vezes, mas, aproveitando isso e estás-me a fazer a apresentação, é só perceber o que é o load balancer e o que é que faz, tipo, qual é o papel? É redundância de ones? É dual one? O que é? Explica-me lá um bocado, se para perceber, se me conseguires ajudar. O load balancer faz redundância de ones também, e também é utilizado quando chegamos mais à frente a falar sobre a alta disponibilidade. Também é usado na alta disponibilidade, que quando tu tiveres, pode não ser só o one, mas quando tiveres um componente em falha, não é? Neste caso na alta disponibilidade, ele também faz esse switch, ok? Ele consegue ver que o componente Y está a falhar, o servidor foi abaixo, ele consegue mandar o tráfego todo para outro servidor. Não estamos a falar só de one, eu também achava que era só one. Agora é minha vez, se me permitirem falar. Sim. Bom, Hélio, eu vou dar-te um exemplo bem prático que está dentro da tua cabeça o conhecimento e provavelmente não estejas a fazer a ligação. Há bocado falou-se, o Rogério falou de Active Directory. Geralmente o que é que nós fazemos numa infraestrutura pequena? Pegas, crias o domain controller, o principal, o antigo PDC que já não existe, né? E depois tens um secundário. Se tiveres virtualização, não é? E tiveres 2 servidores, tu vais pôr um num servidor, outro no outro, correto? Pronto. Tu podes pensar nisto, nestes 2 servidores, um bocado como load balancer. Ou seja, todos os pedidos de autenticação, não é? O primeiro servidor a responder, o primeiro domain controller a responder, né? É um bocado de distribuição de carga. Olha, estou eu disponível, estou eu em não sei quantos. O load balancer funciona nesta perspectiva. E também funciona na indisponibilidade do serviço, como o Ricardo está a dizer. O domain controller principal não está disponível, a minha máquina ou as minhas autenticações estavam a ser quase sempre feitas para o domain controller 1, pode ser 1, não está disponível, ele passa para o outro. Load balancer, o componente como load balancer, funciona nessa lógica. Estou-te a tentar transmitir, porque eu sei que como tens um bocado de noção da Active Directory, é rapidamente aquilo que eu te consigo transmitir, ok? Estás a autenticar, tu não sabes onde é que tu estás a autenticar, mas é o primeiro servidor que responde. Okay, vai para lá, estás a responder. E por algum motivo este servidor vai abaixo, os pedidos de autenticação, sem tu te aperceberes, passam para o outro, ok? De uma forma bem simples. Tá, Cláudio? Diz-me que eu não estou a ver nada. Podes continuar. Ok, obrigado. Então, passando para o componente a seguir, temos também os RAIDs, aqui usamos redundância, portanto, temos vários discos, onde depois esses vários discos vão trabalhar como um único disco, ou como um único sistema, como quiserem chamar. Isto depois é invisível, é transparente.
Diz. A expressão seria volume. Um volume, ok. Obrigado, Cláudio. E depois isto vai ser transparente para o utilizador final. Se um disco for à vida, o outro assume aqui a informação e ninguém se apercebe que aquilo falhou, ok? Falando aqui um bocado dos RAIDs, também existem vários tipos de RAIDs. Existe o RAID 0, o 1, o 5 e depois também podemos aplicar aqui os vários tipos ao mesmo tempo, ok? Portanto, 1 mais 0 e por aí em diante. E então, por fim, por último, mas não menos importante, e por vivermos em Angola, temos que ter as famosas UPS, ok? Redundância nas UPS também é importante, porque nós nunca sabemos quando é que aqui a END, acho que é a END agora, vai-nos falhar. Portanto, se a END falhar e tivermos uma única UPS também, adeus. E depois destes componentes ainda há outros. Não pus aqui os outros todos, mas podemos pôr, só para dar aqui 2 exemplos rápidos, podemos pôr redundância em processadores, em memórias e por aí em diante, ok? Blade Center. Diz? Desculpa, os Blades, Blade Center. Ok. Exatamente. Aí nas Blades não estaríamos a falar dos servidores. A parte das Blades é um bocado desconhecida para mim. Eu Blades nunca... Então, o Blade é um chassi único, um chassi grande que fica no bastidor e que leva lá e que leva gavetas, cada gaveta na vertical com 20 centímetros de altura, depende dos sistemas, mais ou menos. Uma caixa, quase como um storage. Podemos olhar para aquilo, é quase uma gaveta de storage. Só que em vez de discos é um pouco mais alto e em vez de levar 20 discos leva 10 ou 15, depende das marcas, modelos, etc. Servidores. E aqueles servidores, e aqueles 10 servidores, por exemplo, da HP ou da IBM ou lá o que for, partilham o chassi, o backplane de rede, o switch que os interliga com um backplane de 10 gigabits, logo, por exemplo, entre todos eles. Partilham 2 fontes de alimentação para todos, a fonte de alimentação, a rede, o que é mais? Depois cada um tem o seu CPU e a sua RAM e o seu disco. Penso que é assim, partilham rede e partilham fontes de alimentação, pronto, fica tudo no mesmo chassi e tem uma velocidade muito rápida entre eles. Okay. É mais ou menos assim, há de haver aí alguém mais especialista que sabe explicar melhor que eu, mas... Por acaso eu tinha essa ideia, Rogério, obrigado, eu tinha a ideia que era assim. É mais ou menos assim. Eu sei que o Adalberto mexe muito, ou mexia muito nisso. Se calhar o Adalberto, se estivesse aí, podíamos dar aí uns inputs. Ele está. É só eu falar. Adalberto, força aí. Não, estava a fazer lembrar o Ricardo que ele tinha ali no Edelson. O quê? Desculpa? Que tinhas ali no Edelson? Não sei. Não sei o que é. Agora não sei. Ele bloqueou, Adalberto. Não sei o que é que eu tinha lá. Mas pronto. Ok. Então, siga. Então, falámos aqui um bocado de redundância e tolerância a falhas, ok? Só para explicar aqui, mais ou menos, o conceito de tolerância a falhas. Isto é um conceito que é de difícil gestão. Portanto, quando nós estamos a falar de tolerância a falhas, estamos a falar de termos vários componentes iguais, redundantes, né? Vários, o que dificulta a nossa gestão, torna-se dispendioso e, principalmente, ao falarmos de tolerância a falhas, estamos a dizer que não vamos ter downtime. Ok? Isso é importante termos atenção. Tolerância a falhas é não termos downtime, é atingir os 100% de disponibilidade, de uptime, né, disponibilidade, neste caso, dos serviços. Está bem?
Passando então agora a falar um bocado de alta disponibilidade. É um termo também parecido à tolerância a falhas. Portanto, os nossos serviços vão estar sempre, os sistemas vão estar sempre disponíveis, independentemente do que aconteça, como aqui diz, mas de forma automática. Ok? Quando nós estamos a falar de sistemas redundantes, nós estamos a dizer que podemos ter um input da nossa parte, um input manual. Não sei se me faço entender. Uma intervenção manual, é isso que queres dizer? Intervenção manual, exato. Obrigado, Cláudio. Na alta disponibilidade, isso não acontece. Estamos a falar de termos redundância. Estamos aqui outra vez a dizer redundância é um componente elementar para a alta disponibilidade e para a tolerância a falhas, mas que na alta disponibilidade isto funciona de forma automática. Aqui... Por exemplo, deixa-me só tentar... Desculpa, Ricardo, vamos lá ver se eu entendo bem daquilo que estás-me a dizer. No caso das fontes de alimentação, por exemplo, estás-me a dizer que o componente, seja servidor, seja switch, seja um blade ou qualquer coisa, o chassi blade, ele tem duas fontes de alimentação. Está a fazer aquele consumo constante. Vai uma das fontes, seja porque a fonte, sei lá, estragou-se, ou o que alimenta essa fonte de alimentação, a UPS estragou, coisa do género, não é? O servidor continua a funcionar. Basicamente isso estás a dizer. Não há uma intervenção para que o serviço esteja de pé, não há uma imediata intervenção humana. É isso. Para mim, eu vou-te dizer a ideia que eu tenho. É isso e não é isso. Eu vou-te dizer porquê. Do estudo que eu fiz, deste tema que estamos a falar, alta disponibilidade é termos uma estrutura aqui e outra ao lado, mesmo ao lado, está bem? Se tu estás-me a dizer um servidor falhar, um OPS falhar, alta disponibilidade trabalha com os tais como é que agora fugiam, os load balancers, ok? Alta disponibilidade trabalha com load balancer. No momento em que for detectado que o componente A, Y, B, a UPS, o servidor, eu tenho dúvidas se estava-te a dizer, que não sei, aqui no termo quando perguntaste das fontes de alimentação, mas no caso da UPS, do servidor ir abaixo, esse serviço vai estar em redundância ao lado, mesmo ao lado, e vai passar a responder em vez do outro que caiu, não é? Os serviços vão passar para o sistema redundante, de forma automática. E o que eu estava-te a dizer, em termos de fontes de alimentação, eu não sei bem se isto é aplicável na alta disponibilidade. Não tenho esta certeza. Não sei se alguém consegue dar aqui uma ajuda. Está aí o Rogério. Olá, eu vou tentar. Pronto, é assim, lá está aí, são camadas diferentes. A eletricidade é uma camada e aí, no caso de haver uma falha numa fonte, no caso de servidores, ninguém nota, o servidor não chega a ir abaixo, falha um servidor HP, qualquer deles que tem duas fontes já lá dentro, quando falha uma das fontes, a outra continua a alimentar e o sistema, nós nem damos por isso. Da mesma forma... E aí estamos a falar de tolerância a falhas, apenas. Sim, pronto, mas se falhar uma fonte, lá está, falhar uma fonte é uma falha, há uma falha, mas isto acaba por ser high availability na mesma, porque o sistema continua sempre a parar sem disrupção. Por exemplo, se tivermos uma UPS e a EDEL falhar, a UPS está lá a funcionar e enquanto o gerador arranca e não arranca, a UPS segura as pontas e entretanto o gerador arranca e temos que ter também um inversor automático. Aqui sim, a questão se falhar a EDEL, se tivermos um inversor manual, obriga a intervenção humana. Se tivermos um inversor automático, a parte elétrica, estou aqui a falar da parte elétrica, ela comuta automaticamente. Quando falha a EDEL, entra ao gerador, o UPS segura as pontas durante aquele intervalo de 1 minuto
Se entretanto a Edel voltar a ter energia, o gerador vai parar automaticamente e o inversor automático vai voltar a pôr a energia da Edel. Isso poderá ser a falhas, mas é ao mesmo tempo alta disponibilidade, porque garante que mesmo o inversor automático, que mesmo que seja de noite e que não esteja o pessoal da manutenção na empresa, o sistema continua a funcionar. Pronto, o que estava a dizer é outra questão, se avariar uma fonte ou se avariar, se faltar energia no servidor, no caso de servidores também, eles também pensam-se considerar alta disponibilidade. Eu também não, há palavrões que eu não sei exatamente o detalhe que significam. Continuamos a ter disponibilidade no servidor se avariar uma fonte, porque a outra, as fontes também têm solução. Há pouco falaste aí nos balanceadores, eu tive experiência com uns que são os F5 Big IP. Eu utilizei-os mais com servidores web, se calhar já se utiliza com outras coisas também, mas nunca os utilizei quando temos aplicações, quando temos SQLs, etc., numa rede, nunca utilizei balanceadores. Rogério, estamos a perder um bocado. Estamos a perder, Rogério. Desculpa, não sei. Pronto, estava a dizer que os balanceadores, eu conheço, por exemplo, os Big IP, e eu sei que eles são utilizados mais para servidores web, não para aplicações. Quando é aplicações internas, servidores de aplicações na rede, Active Directory e outras coisas, file servers, nunca utilizei esses balanceadores, não sei se existe. Pronto, por isso, no caso dos balanceadores, só os conheço só utilizei para web, para serviço web. Okay. Pronto, era isto. Good. Okay. Pronto, Ricardo, era um bocado isso que eu estava a tentar puxar um bocado de ti. Depois a bocado falamos um pouco também das RAIDs, né? Imagina, tu tens uma RAID 5, não é? Tu tens uma RAID 5. Atenção, não é nosso objetivo neste momento falarmos sobre alarmística, porque a alarmística é um tema à parte. O Rogério estava a explicar agora e muito bem a parte de elétrica, né? Como é que potencialmente funciona, mas relembrar que isto também vai precisar de um outro componente que nós não estamos aqui a tocar, atenção, ou seja, estou a levantar aqui o tema, que é alarmística, ok? Nós precisamos de ser alertados, não é? Na falha dos mais variados componentes. Eu tenho aqui o Lauro Solano, muito bom, mais uma pessoa aqui. Podes falar, Lauro? Boa, olá, boa noite a todos. Não, só queria acrescentar aqui que, mesmo em relação à alta disponibilidade, existe um componente que é importante a gente alinhar, que é ativo-passivo, ok? Ou ela trabalhar em ativo-ativo. Ok? É muito importante isso tudo é configurado, não é? Elas duas podem, por exemplo, duas firewalls podem estar ativas, a trabalhar para o mesmo objetivo. Na falha de uma, a configuração de uma é basicamente replicada na outra, não é? Se uma falha, a outra continua o trabalho, ou elas ao mesmo tempo acabam por fazer o load balance de todo o tráfego, ok? Ou então podemos deixar uma passiva e outra ativa, ok? Mas sempre em alta disponibilidade. Pronto, era mais ou menos isso que eu queria acrescentar. E o mesmo, pronto, acaba por ir nas outras tecnologias. Tá? Obrigado. Obrigadão, Lauro. Muito obrigado mesmo pelo teu input. Mas pronto, Ricardo, era só para puxar um bocadinho isto. Sim. Agora, continuando aqui, diz isto, claro. Não, e dar aqui um overview, mas força, por favor, não quero... Não, o que eu ia dizer é, do que eu percebi, atenção, do que eu percebi, o Rogério falou das fontes de alimentação ser alta disponibilidade, eu discordo aqui um bocado. Porquê? Vou-vos dizer porquê. Porque, segundo as definições, quando falamos de tolerância a falhas, estamos a dizer que vamos ter o sistema 100% disponível, ok? 100% de uptime. E quando estamos a falar de alta disponibilidade, nós não podemos chegar aos 100%. Chegamos aos 99.999, se eu não estou em erro, os 5 nines, portanto os 5 novos. Tudo o que for acima disso, estamos a falar de tolerância a falhas. Por isso é que aqui, quando estamos a dizer que temos as duas fontes e uma assume a outra, portanto as duas a trabalhar, as duas fontes de alimentação, nós aí temos tolerância a falhas. Porque nunca vai aparecer nos nossos
nos nossos sistemas que nós tivemos um downtime daquele componente. Ok? Portanto, posso estar errado, mas tolerância a falhas, estamos a falar de 100% de uptime, alta disponibilidade, estamos a falar até 99,999%. Ok, vamos seguir? Ok? Então, ainda aqui, fazendo aqui um overview de redundância e alta disponibilidade. Tal como eu disse, alta disponibilidade, nós temos redundância, mas não podemos ter redundância sem termos alta disponibilidade, é a tal questão estamos a falar aqui das fontes de alimentação, mas não podemos ter alta disponibilidade sem redundância, está bem? E ao falarmos de alta disponibilidade, de tolerância a falhas e redundância, além de estarmos a falar de uptimes, disponibilidade de serviços, nós temos que ter atenção que isto é consoante o negócio que nós tivermos, ok? Um termo pode ser usado numa empresa grande e o outro pode ser numa empresa pequena. Não necessariamente temos que ter alta disponibilidade ou tolerância à falha em todas as empresas. Não é isso que nós estamos aqui a dizer. E não só estarmos a falar de disponibilidade, estamos a falar de custos. Aqui tenho alguns exemplos dos custos de downtime. Portanto, ao estarmos a pensar nas redundâncias para termos o sistema a funcionar a 100%, estamos a tentar evitar os downtimes, porque isso tem um custo. Ok? Tem alguns exemplos que podem ver, que é as perdas das receitas. Alguns estudos apontam para $100.000 por minuto. A perda de produtividade semanal pode chegar até 31 horas. Perda de produtividade, o que é? Quando nós temos um downtime e nós começamos a tentar perceber onde é que está o problema, o que é que falhou, e temos as interrupções dos nossos clientes, eu digo clientes, mas podemos estar a falar de colegas, ok? Essas interrupções estão-nos a tirar produtividade. Isso conta no final do dia, no final do mês, isso conta produtividade também, ok? É um custo. Estamos ali a perder tempo. E depois, falando aqui, como eu disse inicialmente, dos ataques cibernéticos, a média de dias em downtimes é 22 dias, que é muito dia. Portanto, agora vejam as receitas, se for $100.000 por minuto em 22 dias, o balúrdio que nós perdemos, não é? E principalmente aqueles sistemas que trabalham muito online, estamos a falar das lojas, os sistemas bancários, não é? Pagamentos online e tudo mais. Então, basicamente, era isto que eu vinha aqui apresentar-vos, dar-vos o meu conhecimento, não é? E vou passar só aqui um resumo muito rápido. Já falei de muito do que está aqui, que é sobre a tolerância a falhas, onde temos que é garantido o zero downtime, a difícil gestão devido à imensidão de componentes em redundância e os altos custos, por causa também dessa replicação. Alta disponibilidade, existe a possibilidade de downtime, tal como eu disse, os tais 99,999, não 100% de uptime. É mais escalável e o uso de sistemas balanceados. Portanto, acho que conseguem ver bem aí o desenho, não? O desenho explica um bocado, não sei se estão todos de acordo com isso, mas parece-me na verdade, era talvez necessário um bocado de expandir, mas como vamos partilhar a apresentação, acho que pois, podes dizer isso. Está bom assim? Vê lá. Está melhor, se puderes maximizar um bocadinho melhor, talvez, e termos isto aqui um bocado para debate. Acho que assim está melhor. Pronto, Cláudio, do meu lado, a apresentação que eu queria vos passar era isto. Espero que tenha sido informativo, que tenha sido um aware, portanto, para todos vocês, para todos nós, que nós temos que ter atenção a estas redundâncias, temos que saber exatamente o nosso tipo de negócio, o que é que nós precisamos ter
se for abaixo a nossa infraestrutura, os custos que vamos ter com isto, né? Com esse downtime. Se vamos perder muito dinheiro, se podemos perder o negócio, a própria empresa pode ir à falência com downtimes, principalmente se falarmos de cyberataques. Ok? Portanto, Cláudio, passo-te a palavra. Muito obrigado. Ricardo, Hélio, já vamos. Agora, o Adalberto, estou a gostar. Estou a ver que aqui há muita gente que vai querer opinar. Ricardo, muito obrigado pela apresentação. Eu acho que e a percepção com a qual eu tenho aqui de alguém de saber um pouco mais, eu vejo que, por norma, por causa do tipo de trabalho, os nossos companheiros de Network e Communication têm, às vezes, um pouco melhor noção de saber diferenciar aqui um bocado alta disponibilidade e tolerância a falhas relativamente ao pessoal programador ou administração. E eu acho que são os que mais pensam nisso, não só melhor diferenciar, mas são os que mais pensam nisso. E então, e há aqui muitos componentes, como tu disseste, e um deles é definitivamente financeiro. Eu antes de poder passar aqui a palavra para o Hélio, para o Adalberto e para os outros, atenção, não estou a simplificar isto, relembrar, quero aqui dizer que isto tem muito a ver com qual é o core business, né, da empresa. Exato. Quais são as necessidades reais da empresa. Por exemplo, uma empresa há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, por exemplo, para uma empresa de aviação, o sistema de impressão era um must. Hoje já não é, mas há uns 10, 15 anos atrás, o sistema de impressão era provavelmente um sistema crítico para uma empresa de aviação, porque tinham que imprimir os bilhetes, etc, etc. E isso nos últimos 10, 15 anos diminuiu muito. Já devia ter sido eliminado, mas diminuiu bastante. Mas nós temos que também saber entender, não é, qual é onde é que a empresa vai investir mais dinheiro e onde é que vai ter o return of investment, não é? E geralmente é aí onde é que se vai se aplicar mais os sistemas para evitar estas falhas. Aqui pela ordem vou dar a oportunidade ao Hélio para fazer os seus comentários, as suas perguntas, e depois ao Adalberto. Força, Hélio. Acabaste por tocar um bocado no tema, mas eu vou tentar desenvolver um bocado mais a minha questão. Assim, para o meu caso, eu estou a distanciar um bocado da área técnica e estou numa parte mais de gestão, não é? E nós somos MSPs, Managed Service Providers. Como é que eu posso, ou de que modo é que eu posso olhar para um cliente meu e avaliar, olha, este cliente já tem um nível de maturidade que exige alta disponibilidade, que exige tolerância, que exige tolerância a falhas. Como é que eu posso categorizar em termos de necessidades versus recursos financeiros, ou analisar, dizendo, olha, não, isto aplica-se apenas às grandes empresas, não, aplica-se às pequenas, às médias. Como é que eu posso categorizar e olhar para os meus clientes e dizer, olha, não, o cliente X já precisa desta solução ou não precisa desta solução? Como é que eu consigo medir o nível de maturidade e de necessidade da implementação destas opções? Eu ia te dizer, Hélio, no meu ponto de vista para tu definires isso, tens que saber primeiro, qual é só para tirar isto da minha frente, no teu cliente, qual é o nível de downtime que ele aceita ter. Portanto, até que ponto é que ele consegue ter o negócio dele parado, ok?
Se tu tiveres um negócio online onde tu tenhas vendas segundo a segundo, não creio que ele vai querer ter 1 minuto de downtime, não é? É assim que eu vejo. Atenção, posso estar errado, mas eu ia por aí, eu ia vendo primeiro com o cliente se ele está disposto a ter uma paragem de serviços X tempo. É isso que nós temos que mostrar aos nossos clientes, aos nossos patrões, neste caso quem tem patrões, qual é a vontade de terem o negócio parado, se estão dispostos a arriscar, principalmente a perda de dinheiro, não é? Ou terem o serviço parado. É isso. Não acho que seja uma empresa grande ou pequena, não. É mesmo tu saberes o que é que vais perder com isso. Ou estás parado. Ricardo, deixa-me só, eu posso complicar um pouco aqui, e se alguém quiser tocar, dar um contributo para esta questão aqui do Hélio, esteja à vontade de tirar do mute, porque temos aqui algumas mãos levantadas que acredito que sejam para outras questões, mas deixem-me só dar aqui um input, não sei se vai complicar. Baseado no que tu me disseste no início, e eu tenho esta noção também, isto não tem a ver com se der algum problema, mas é quando der algum problema, não é? Como é que nós vamos reagir? E então, não acredito que seja... Cláudio, desculpa, não é só como é que tu vais reagir, é no momento que der, qual vai ser o momento de maturidade, como o Hélio disse, da tua empresa. Pois não, vamos lá ver. A questão aqui começa por aí, né? A questão, para mim, começa do género. Não é se acontecer, é quando acontecer, não é? Como é que nós vamos reagir? Como empresa, não é? Com os sistemas de IT ou não, como é que nós vamos reagir? Porém, tu disseste, os sistemas, se a empresa está disposta a perder 1 minuto e não sei quantos, na verdade qual é a tolerância máxima, não é? Isto é tudo dinheiro, vamos lá dizer, isto é tudo dinheiro. Qual é a tolerância máxima que a empresa pode se dar ao luxo de ficar parada? Não é? Exato. Eu acho que é por aí. Há alguns termos de análise de risco, etc, como de análise de riscos, análise de negócios, que eu não tenho bem noção, mas alguns termos como return of investment, análise de riscos, propriamente dito, eu acredito que analistas de negócio conseguiriam responder melhor, Hélio, aqui é a tua questão, não é? E depois, em conjunto com equipas de arquitetura e de projetos, definir isso, não é? Mas um analista de negócio o analista de negócio que não precisa ser obrigatoriamente do IT, na maior parte das vezes não é, transmitir isto para a empresa, para a equipa de arquitetura e de gestão de projetos, né? Qual é a tolerância? Porque assim, alguém diz-te assim, olha, eu quero que isto... Alguém, né, um iluminado vem e diz, eu quero que os sistemas sejam a 100% de pé, como o Ricardo há bocado disse. E alguém vai dizer, olha, a solução para isso custa esta lista inteira de componentes e tal. E ele, calma, ok. Aí ele depois vai começar a dizer, não, mas, bom, o meu orçamento é este, quanto é que o meu orçamento vai dar? Isto é uma questão de irmos trabalhando, de se trabalhando, mas lá está. Acho que, na minha perspectiva, tem muito a ver com como é que o analista de negócio, a equipa de gestão de projetos vai passar. É a forma como vejo. Eu queria dar um contributo quanto a essa questão do Hélio. E eu acho que eu já tive a oportunidade de partilhar aí no nosso no antigo cast, mas vocês todos desertaram e foram aí para o Telegram, que tem sido o que foi a minha experiência com o COVID, que e acho que uma vez dessa já partilhei até com ele ao telefone, que é a visão que nós técnicos devemos ter do negócio.
porque essa pergunta do Hélio é muito facilmente respondida com os chamados processos de negócio. Se o Hélio, perante um cliente que diz, estou preocupado com a continuidade do meu negócio, o Hélio, como técnico, o que tem que tentar fazer é munir-se com a capacidade de entender quais são os processos de negócio dessa empresa, do cliente, e depois identificar qual é a componente tecnológica que dá suporte a esse processo de negócio que é muito importante para ele. Imaginemos, um cliente que passa a vida, que a captação de negócio dele, na maior parte, é pelas redes sociais. Este indivíduo passa mais tempo a fazer postagens, a promover o seu serviço, e por aí ele consegue captar mais clientes. Para ele é muito importante ter alta disponibilidade de internet, nem que for mesmo aquele telemóvel que ele está a usar, ou a rede Wi-Fi que ele tem. Para ele, numa definição da continuidade do negócio, nós devemos dizer, olha, você tem que ter pelo menos uma ligação da TV Cabo e garantir que tenha sempre uma ligação de dados da Unitel. Se por acaso a TV Cabo falhar, como tem aí um histórico muito triste, tem sempre pelo menos a Unitel, que é para continuar a fazer as postagens. Sabe? É mais ou menos nessa visão. Às vezes, até mesmo para um pequeno negócio, nós temos que lhes passar essa visão de que, olha, a alta disponibilidade deste teu processo de negócio, olhando só para a componente tecnológica, tens que fazer isto e aquilo. Porque depois pode ter também aquela questão de ter ou não um colaborador dedicado, ou ter que ter um ou outro colaborador assim, em stand-by, que estamos a ver na componente das pessoas. Então, são várias componentes a nível da continuidade de negócio que deve ser olhada. Mas o principal, nós, nesse nosso chapéu do IT, é mesmo ter a capacidade de compreender quais são os processos do negócio desse cliente ou do indivíduo que nós vamos apoiar, mesmo dentro das nossas instituições, dependendo do objetivo do negócio. Por exemplo, nós estamos aqui, nossa empresa está sempre a faturar, ou de repente alguém lá da mais alta instância acordou e disse, olha, agora nós queremos ter um e-commerce. Pronto. Então, você tem que chegar lá e ele, olha, são essas, se de repente o e-commerce é a nossa aposta, ou se já existir é o sítio que mais dinheiro nos dá, então devemos tratar todo o conjunto de elementos a nível da alta disponibilidade ou da tolerância à falha, tal como o Ricardo aqui teve a nos mostrar, mas o certo é que é o momento em que nós, como IT, alinhamos com aquela visão do pessoal do negócio, de acordo com o que eles querem com o objetivo final da empresa. E aí depois vamos falar, olha, o melhor que se alinha para que isto seja alcançado é termos isso. Ou devemos comprar isto, ou devemos alocar a nível das nossas, do orçamento, isto, e pronto, né? Depois deixamos a nível do pessoal que decide se vai ou não apostar naquele investimento. Mas é mesmo a nossa necessidade. No fundo está tudo ligado muito às políticas de TI que a empresa possui, assim, de um modo algo resumido, não é? Não só política, porque nós encontramos empresas que políticas quase nenhuma, né? Está a funcionar, estamos felizes. Mas é termos aquela capacidade de desenvolvermos a nossa sensibilidade para o que o indivíduo, que é a pessoa que só quer saber do negócio, ela quer continuar sua empresa. Imaginemos um indivíduo que vende biscoitos, né? Ele vende biscoitos, mas por alguma razão tem que ter lá a caixa registradora a funcionar. Mas de alguma forma, imaginemos um indivíduo que vende biscoito e para ele o negócio dele é vender biscoito. Pronto. Mas de repente a AGT agora começa a complicar-lhe, porque se ele não faturar, ele vai receber 1, 2 ou 3 multas que acabam por afetar a receita dele. Então, de alguma forma, ele já vai começar a pensar na disponibilidade alta ou média daquela caixa registradora. Então,
Aí, quando ele for procurar por nós ou pela nossa ajuda com o pessoal do Haiti, ele nem vai querer saber de políticas, nem nada, nem está olhando nesse nível. É sempre o negócio dele. E ele não quer que a receita dele seja afetada, porque vai receber uma multa da AGT, e ele vem ter conosco e diz, pai, assim, eu tenho esse problema, a AGT agora está me chateando, essa máquina, estou num bairro que a luz sempre falha, então tens que me ajudar a ver como é que eu vou garantir a alta disponibilidade dessa minha caixa registradora. Nós vamos lá citar o PS, tens que ter o teu gerador, tens que ter não sei o quê, só para manter o teu gerador, tens que ter pelo menos uma rotina de comprar um bidão ou manter lá um bidão de não sei quantos litros por semana, ou garantir que de ou de 2 ou de 3 em 3 meses haja tal manutenção do gerador. Então, vai se traçar todo esse exercício para que a alta disponibilidade aconteça, mas é sempre mesmo olhando para o negócio, porque não vale a pena nós olharmos pelas coisas bonitas que temos nos livros sobre alta disponibilidade, não sei o quê, porque ele não vai entender. O pessoal, e ele faz bem não entender porque ele quer o dinheiro dele, vai pagar o salário do pessoal dele e tal. Então, Levan, se me permitires, desculpa cortar, temos aqui algumas pessoas aqui na linha, mas se me permitires assim, Hélio, simplificando, é business continuity. Estás a ver? É um processo só que o disaster recovery e o fault tolerance está por baixo, estás a ver? Mas é o business continuity. Eu sei que o Levan ele ia conseguir, mas Levan, desculpa mesmo, mas ainda temos o Adalberto, o Ricardo, o Lauro e o Rogério aqui e vamos dar aqui um bocado de oportunidade. Mas é um pouco isso, ok? Adalberto. Adalberto, por favor, eu tive que cortar aqui o Levan, não vais-me dizer que não estás aí em frente ao computador. Next, vai. Próximo, vai. Ok. Ricardo, permites-me só dar aqui a oportunidade ao Lauro e ao Lauro, por favor. Pronto, dando aqui segmento ao que se está a falar e respondendo um bocadinho ao Hélio, não é? Eu penso que nós devemos analisar, e principalmente o Hélio acaba por atuar no mercado angolano, e é um mercado atípico, ok? E de certa forma precisa de uma devolução na parte organizacional das empresas, ok? Durante muitos anos, e tudo tem um fator, não é, cultural. Durante muitos anos os nossos empresários, ou a maioria, esteve habituado no tipo de negócio, ganhou, gastou, e com a facilidade do mesmo, com projetos sempre a curto prazo, e isso acaba por influenciar muito também, não é, na maneira como eles agem para o setor da IT. Influencia diretamente. Então, por acaso a nossa empresa agora está a fazer Pronto, estamos a apostar na norma ISO de qualidade e com isso a gente acaba por aprender muita coisa, não é? E o que é que acarreta isso? Que só a parte financeira deve ter uma parte para a gestão de riscos. Essa gestão de risco olha para o negócio em si. Olhando para o negócio em si, todos os outros departamentos acabam por influenciar, não é, na decisão de como vai levar o negócio. O departamento da IT é ouvido. O departamento da IT sendo ouvido, claro que vai dar os inputs. Olha, a nossa empresa parada durante 4 horas, perdemos X. Se esse X que a empresa perde, não é, tiver um impacto muito grande para a empresa, claro que a empresa vai ter que se redefinir e vai ter que criar mecanismos de poder ultrapassar isso. Então, com mais facilidade essa empresa vai poder ouvir o que é que o IT tem a dizer, não é? Porque se for só o IT do nada aparecer de paraquedas e dar opiniões, mas esses custos são exagerados e são desnecessários. Ok, desnecessário porque não sente,
não é? Eu, como o dono da minha empresa, não vou sentir. E como disse muito bem a pessoa que falou há pouco tempo, não retiro o nome, não é? O dono da empresa não quer saber disso, só quer saber disso quando sente no osso, não é? E principalmente para um mercado atípico como o nosso, não é? Com os gestores que nós temos, isso não se faz sentir em grandes empresas, porque tem todo um conjunto de cabeças pensantes, não é? Que acabam por reunir de X em X tempo, e isso tudo essas variáveis são todas tidas em conta. Mas para pequenas e médias empresas, que são os clientes que a gente vai pegando, isso não é tido nem achado, por isso é um bocadinho mais difícil para empresas com consultoria em IT, para pequenas e médias empresas, ou que trabalham, ou que têm como clientes empresas neste nível. É muito, muito difícil levar a tecnologia para dentro da empresa e a direção da empresa sem qualquer tipo de conhecimento, não é? Numa direção de empresa que não esteja bem canalizada, bem estruturada, aceitar, por exemplo, o facto de ter duas firewalls a fazer alta disponibilidade. Para que é que eu preciso disso? E depende também muito da necessidade da empresa. Mas quando o IT chega e diz, olha, é necessário, eles olham para o custo. Olham para o custo. E como não há uma gestão de risco do negócio, então normalmente tu não tens como chegar ao dono da empresa e fazer crer que, olha, é importante, porque não há uma gestão de risco. Ou melhor, só aceitam as propostas quando na realidade acontece o pior. Pronto, era o contributo. Obrigado, Lauro. Rogério. Ok. Alô? Alô? Conseguem ouvir-me? Ouvimos. Ok. Ouvimos, sim. Pronto, eu já percebi, entretanto, que o Cláudio disse coisas assertivas, o Leivan também, e agora o Lauro também, não é? Pronto, eu queria dizer aqui, o Ricardo estava certo há bocadinho, eu é que troquei aqui as coisas, eu disse que não domino alguns termos, o high availability versus redundância, desculpa, corrigiste-me, tem razão. Por isso é que estamos aqui, é mesmo para partilhar informação, aprender. Okay. Olha, o que eu ia dizer aqui, eu tive, por exemplo, uma experiência de alguns anos aí na área de saúde. E, por exemplo, a área de saúde, nós não podemos medir diretamente, porque uma questão que se coloca aqui é a disponibilidade versus o preço que isso vai custar. Para ter os 5 novos, isso vai custar, sei lá, $5.000 por mês ou por ano, ou lá o que for, e se a pessoa vende bolachas ou biscoitos, não pode fazer um investimento tão grande. Se vende automóveis ou se vende casas, pode fazer um investimento maior. E pronto, e temos depois, por exemplo, a área de saúde, que trabalha com vidas humanas, que nós não podemos medir tão diretamente como se fosse uma coisa comercial. Pronto, era dar essa ideia, e também dizer outra coisa, que é foi o Lauro falou agora da questão da norma ISO de qualidade, penso que tem a ver também com isso, que é agora está-me a dar branca, a falar tão bem, desculpa. Os procedimentos, sim. O que acontece é que nem sempre a solução passa só pelo IT, não é só a informática. Por vezes as empresas, e muitas vezes as empresas, estão desorganizadas internamente. Uma coisa que eu tive, por exemplo, era a questão das redundâncias de geradores e inversores e não sei o quê. O que acontecia era que à noite não havia ninguém do IT e havia uns motoristas e eles não sabiam como funcionar, e cada vez que falhava a energia, os médicos ficavam sem sistema informático. Passa, por exemplo, por ter ferramentas alternativas. Ok, a informática caiu, temos que ter papel, temos que ter passagem de receitas em papel, ou coisa alternativa, e também, por exemplo, fazer um diagrama, um mini manual a explicar aos motoristas como é que eles ligam o gerador e mudam o inversor, etc. Pronto, era só dizer isto, que são exemplos que me aconteceram e que acaba por tem a ver com a desorganização da empresa, e que tem que se organizar, que se criar os procedimentos para as coisas funcionarem, e que não é sempre IT. Muitas vezes há outros serviços que têm que funcionar, outras pessoas além dos informáticos. Era só dar este contributo. Obrigado.
Obrigado, Rogério. O Rogério faz-me lembrar-me que quando na adolescência e tínhamos os fixos, eu não conseguia falar com alguém e com os fixos sem estar a ver. O Rogério está a andar de um lado para o outro. Faz-me lembrar esse tempo. Até os meus filhos indicam com isso, de andar às voltas. Eu tinha que estar a andar e a pensar, a falar e andar e a pensar. Por acaso fez-me lembrar. Mas muito bom, muito bom. Adalberto, será que estás aí? Será que vale a pena dar-te a palavra? Pois bem, já estou cá. Estou de volta. Pois bem, iria fazer lembrar na questão do quando estávamos a falar ali do Blade, ia fazer lembrar o Ricardo do Pureflex. Perdi-me um bocado, Adalberto. Podias repetir, por favor? Mas diz lá o que é o Pureflex? O Pureflex, ele está mais ou menos desenhado como Blade. Do exemplo que o Rogério estava a dar. Quando estávamos a falar das Blades, ok. Ok. E estava a olhar aqui para este protodiagrama daqui da alta disponibilidade. E foi interessante. Há bem pouco tempo tivemos aqui uma situação, acho que afetou uma boa parte dos grandes compradores em demanda, né? Foi a questão da NCR, que teve mais ou menos aí uma semana de fora. E acaba por cair no tema do Ricardo e tivemos a situação que muita gente deixou de fazer a aquisição de bens e materiais que normalmente era feito por lá e tivemos essa situação em que houve perdas, né? No caso, para a empresa. Do pouco que se viveu disso, eu queria captar, eu ter uma ideia do Ricardo, como evitar mais ou menos situações como essas ocorridas com a NCR. Olha, eu sou da opinião, portanto, eles para terem ido abaixo, ou essa parte do serviço de faturação deles ter ido abaixo, foi não só faturações, não só. Não sei, eu só tive conhecimento da faturação, mas o que eu quero te dizer é, no início eu falei sobre termos descentralização de serviços, ok? Se nós centralizarmos todos os nossos serviços num só servidor ou na mesma rack, temos lá os servidores todos, isso é o que vai acontecer, porque se estivermos a ver numa perspectiva de ataques, como aconteceu com a NCR, o que acontece é o hacker vai à procura de uma entrada e assim que ele encontrar essa porta de entrada, ele vai procurar tudo o que está ali à volta, ok? Portanto, se estivermos a falar, temos o nosso sistema de faturação, temos o nosso file server, temos o nosso DC, tudo no mesmo servidor, seja virtualizado ou não, ele se for para mandar abaixo do servidor, vai mandar tanto o DC, o file server e por aí afora, ok? Portanto, aqui é pensar que temos que descentralizar as coisas. Ainda falar em descentralização, podemos estar a falar de disaster recovery, que eu vi que alguém falou sobre isso. Só para dar aqui um overview, o disaster recovery, quando estamos a falar de disaster recovery, não é o que não é isto aqui de high availability. Disaster recovery é exatamente a tua estrutura num outro ponto. O high availability é a tua estrutura com replicação ao lado. Portanto, no mesmo edifício, tens ali a tua estrutura duplicada, ok? O disaster recovery não é para isso. Portanto, eles tivessem um disaster recovery, eu também não creio que isso tivesse ficado em baixo tanto tempo como ficou. Portanto, são esses dois pontos, é a descentralização e o disaster recovery, ok? Não sei se... Olha, se me permitirem aqui um bocado, Adalberto, há aqui na minha opinião, há aqui uma diferença, uma pequena, mas que depois tem este impacto grande, que é o backup ser diferente de redundância. Em situações daquilo que eu vi, a percepção com a qual fiquei na questão deste provedor, deste vendedor, que é a NCR, o problema que eles tiveram teve a ver com ransomware, pelo menos a percepção com a qual eu tive. Eu não obtive muitas informações depois sobre isso, mas eu não sei se a redundância aqui seria ou a tolerância a falhas
seria tão eficiente, dependendo de como é que os componentes estariam ligados ou não, né? Versus, não é, a questão dos backups, não é? Porque, por exemplo, no caso de um ataque de ransomware, não é? Por exemplo, o Ricardo falaste há bocado de file server, não é? Epá, imagina que eu tenho um file server, tenho storage, tenho storage, né, de sítios diferentes, tenho, em sites diferentes, tenho servidores a fazerem clustering do file server e por aí fora. Quando nós nos apercebemos, por norma, quando nós nos apercebemos do ataque de ransomware, já foi implementado, não é? Já foi tudo infectado, foi encriptado e tudo mais. Eu, da experiência que eu tenho, nada é mais eficiente do que apaga tudo, restaurar os backups. Para o ransomware, essa é a experiência que eu tenho. Não há nada mais eficiente do que isso. E no caso de alta disponibilidade e tolerância a falhas, mais uma vez, dependendo de como é que os componentes estiverem ligados, não é? Eu acho que isto rapidamente iria se propagar, ok? Mais uma vez, backups, e vamos voltar aqui provavelmente à questão das políticas da empresa, organização e tudo mais. Backups é totalmente diferente de redundância. E neste caso da NCR ou de ataques semelhantes, houve o ataque da Record também, muito recentemente. Há uma política, como é que se chama? Há o Point of Recovery. Estou-me a esquecer dos termos agora dos backups. Mas há políticas muito bem definidas. Levan, tu provavelmente vais-me ajudar aqui. Não, é o Time to Recovery e depois tem mais um outro aí. Time of Recovery e Point of Recovery. São coisas que têm que estar muito... Os PTOs e os RPOs. Sim. Acho que é são isso. coisas que têm que estar muito bem definidas. Mais uma vez, análise de risco, como o Levan há bocado estava a explicar muito bem, não é? Mas são situações um pouco diferentes daqui dessa disponibilidade, da questão do high availability, do fault tolerance. Porque assim, e fomos aqui mais uma vez para a questão do ransomware. Se tu tiveres uma ligação nos sites diferentes, de minutos a minutos, mais uma vez, quando tu te apercebes que os teus sistemas estão a ser encriptados, não é? A não ser que tu estejas a trabalhar na hora e rapidamente consigas correr e ir lá e desligar o cabo, dificilmente vais conseguir não replicar esse problema, né, para o outro site. Esta que é a verdade. Dificilmente. Dificilmente, exato. Não estou a dizer que não seja possível, não é? Estou só a dizer, porque, mais uma vez, a tal alta disponibilidade e o fault tolerance, né, tu queres o mínimo de impacto possível. Então, as replicações, tu vais querer sempre que sejam mais rápidas. Mas para situações do género, funciona contra nós, não é? Então, aí, outra camada de gestão de IT entra em campo, que são os backups, ok? Pronto, esta é a experiência que eu tenho e também gostaria de poder partilhar um pouco deste conhecimento que infelizmente acontece. Sim, Ricardo, agora já podes falar. Vou dizer que estou de acordo com o que disseste. Obrigado, Rogério, obrigado. Mas sim, há aqui muitos outros componentes. Ricardo, força aí. Não, queria só aqui para complementar a pergunta do Hélio, para não perder aqui o foco. Como é que a necessidade, qual era a pergunta, Hélio? Desculpa, refaz só. Como é que tu mostras a necessidade, não é? A pergunta é, até que ponto é que determinada empresa tem ou não maturidade para começar a implementar isto? Até que ponto é necessário? Estou um bocadinho nessa base, porque eu sei que os nossos gestores são muito reativos e não proativos. Então, só depois de acontecer as falhas é que o pessoal toma uma atitude. Pois, eu ia dizer aqui uma coisa rápida,
como alguém há bocado disse também, isto é quase impossível em termos de empresas do governo, estamos a falar, é quase impossível implementar alta redundância ou convencer, não é, para implementar um destes sistemas, também nas pequenas empresas, mas isto eu creio que passa por políticas, procedimentos, acho que uma vez já falámos sobre isto, e termos os SLAs bem definidos. Se fores uma empresa comercial que prestas serviços para clientes, sejas um website, um banco, tu tens de ter SLAs. Tu nos SLAs defines exatamente qual a disponibilidade que tu vais dar aos teus clientes. Isto hoje é muito visto em termos de cloud. As clouds têm isto bem definido. Eles sabem exatamente o tempo que vão proporcionar o serviço. E se eles não cumprirem aquilo, eles vão ser multados. Okay? Eu trabalhei numa empresa onde nós tínhamos SLAs definidos. E tu, para definir estes SLAs, tens que definir que tipo de redundâncias é que tu vais ter. Nós tínhamos geradores redundantes, nós tínhamos UPS redundantes, nós tínhamos links redundantes. E nós sabíamos que aquilo ia permitir que nós tivéssemos ou atingíssemos o tal SLA de 99 pontos, neste caso era 99,99. Ok? Atenção que, Ricardo, por norma, quem define o SLA é o provedor de serviços. Ok? O serviço. Pois é, eu estava a dizer. Sim. Não, deixa-me só acabar. Por norma, se tu tens um provedor de serviços, não é? Imagina, deixa-me dar-te aqui exemplo com o Hélio, por exemplo. Eu quero saber qual é o SLA, por exemplo, do serviço que ele esteja a dar. E ele é que tem que me dar. Quando geralmente é algo interno, o Level Agreement interno, é um OLA, Operations Level Agreement. Ok? É ligeiramente, é quase a mesma coisa, mas é diferente. Ou seja, eu como no Daily Operations, internamente dentro da minha empresa, eu estou a definir, por exemplo, e às vezes é muitas vezes confundido. Qual é o SLA do Help Desk? Okay, não é bem SLA, é Operations Level Agreement. Okay? Service Level Agreement, não é? A não ser que tu tenhas uma empresa externa, não é? Imagina, mais uma vez, vou pegar aqui o Hélio, né? A CHK seja a empresa que esteja a atender os telefones da minha empresa, não é? Então, o Hélio vai definir, então, esses SLAs deles, de resposta. Se um utilizador tiver um problema, em quanto tempo eles vão responder, etc, etc. Se for interno, Operations Level Agreement. Okay? Não é um termo muito usado, mas... Pronto, é a percepção com a qual eu tenho, mas há aqui algumas diferenças. Já aprendi aqui mais uma coisa, não tinha noção disso, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas agora esclarece-me só uma coisa, Cláudio, desculpa lá. Quando tu dizes OLAs e SLAs, por exemplo, nessa empresa nós prestávamos serviços, não é? E os nossos técnicos andavam na rua com tablets e... Então prestavas de serviços a quem? Desculpa perguntar-te. Uma empresa terceira ou internamente? Não, uma empresa terceira. Prestávamos não é SLAs. Mas não, o que eu quero te perguntar é, quando eu estou-te a dizer que o meu SLA de uptime dos servidores tem que ser esse, isso também tem a ver com a prestação de serviço do técnico para o cliente, quando eu estou a falar só de uptime do meu servidor, pelo simples facto de eles terem um tablet, onde eles vão estar a acessar a aplicação para prestar serviço ao terceiro, ao cliente terceiro, isso é tomado como SLA ou LA? Assim, olha, eu estou a mandar aqui alguns links, mas estás-me a falar de garantir a um cliente o uptime do servidor, ou de um serviço, né, de uma plataforma, SLA. Vou-te dizer que é SLA. Ok, pronto. Ok. Mas eu estou a mandar aqui mais alguma informação. Eu estou a ver que alguns termos aqui que eu sou capaz de fazer um bocadinho de confusão, mas pronto, há aqui Data Lake. Desculpa, só acrescentar uma coisa, Rogério. Falaram aí eu penso que a pergunta, não percebi se era o Ricardo que estava a fazer a pergunta, mas sobre o apoio do técnico, ou o tempo que o técnico demora a dar o apoio, penso que foi isso que eu percebi. É que há aqui, além do SLA, e outra coisa que
que eu não sei o nome, que é aquilo que nós utilizamos, o Next Business Day, ou as 8 horas, ou 24 horas, que penso que tem a ver com... Depois há uma coisa que é o prazo até estar resolvido, e há outra coisa que é o prazo até ser feito ao primeiro contacto, ou a intervenção do técnico. Há umas quantas variáveis, eu também não domino. Mais uma vez é brainstorm, peço desculpa. Ótimo. Isto é assim, Leivan, tu tens aí, estiveste a falar, não é no Covid, isso é ITIL, desculpa, o ITIL tem aí algumas coisinhas relativamente a isso. Sim, essa matéria está mesmo muito mais ligada com o ITIL. Deixem-me só procurar o que encontro. Assim, mais uma vez, deixem-me só dizer-vos uma coisa. Pelo menos o Foundation, eu aconselho-vos todos a sempre fazer do ITIL. Ok? Pronto, vou partilhar aqui um link de um wiki que eu costumo trabalhar, eles são alemães, mas eles têm muita informação free ou disponibilizada do ITIL. E acho que vão gostar. Mas, mais uma vez, vou-vos dizer do ITIL, pelo menos o Foundation, across toda a infraestrutura do IT, do helpdesk até o manager, o Foundation, eu aconselho muito a fazerem. Por acaso é algo que estamos mesmo a fazer aqui internamente. Tive aí 2 técnicos que foram fazer, mas eu acho que assim, além dos técnicos, nós gestores também temos que saber para podermos estar todos a falar a mesma língua, senão vamos ter visões completamente diferentes do negócio ou das operações. Olha, obrigado e o Adalberto aí a passar mais alguma informação. Mas sim, os gestores, sim. Hélio, a dada altura, o que é que depois tu vais fazer? Tu, como gestor da IT, vais começar a influenciar os conceitos, não é, aos outros gestores dos outros departamentos da infraestrutura, ok? Não poderás obrigar ele a saber, mas podes influenciá-lo, não é, a beber, evangelizar, não é? Agora usa-se muito essa expressão, evangelizar, que é para ele ter noção. Adalberto, força! Só para dar uma chega muito, que eu já não toco nessas questões do IT, mas era mais ou menos isso que o Cláudio estava a se referir, né? Que os SLAs são definidos pela equipa prestadora de serviço, mas isso é mais com base naquilo que são os objetivos do cliente a alcançar com o serviço que ele vai contratar. Então, existe uma deficiência muito grande aqui no nosso mercado, que até já foi normalizada, que é o que o Hélio estava a referir. A preocupação do Hélio em como é que ele vai passar isso para os outros gestores ou as outras partes da equipa. O que é que acontece? O normal para um projeto ou para uma implementação é tu levar todas as partes influentes para a reunião ou para o meeting técnico. Eles podem não ser aquelas pessoas que vão dar um contributo na hora, mas eles vão ouvir e vão ter uma noção de quais são os objetivos a se alcançar, e para que quando estiver a desenhar os SLAs, que depois tens que apresentar ao dono, a pessoa que vai ser impactada, nesse caso do projeto, né? Que é a pessoa que quer os serviços. Então, todas as equipas participam, têm uma noção daquilo que vai ser feito e eles conseguem dar uma opinião. Por exemplo, vamos pegar até um exemplo bem prático do caso da NCR, que teve esse downtime que causou. Com a participação de todas as equipas nas definições daquilo que iria ser o serviço de faturamento ou de venda, ou como é que estaria apresentado esse serviço de faturamento internamente, na certa, iria haver uma contribuição de um determinado departamento a dizer: olha, nós vamos fazer venda para um público desse tamanho, então nós não podemos ter a faturação concentrada só no sítio X. Ou, por exemplo, o departamento de backup iria dizer: nós não podemos depender única e exclusivamente só de um backup. Ou o nosso tempo de recuperação precisa de ser imediato. Depois disso, ao fazer a documentação daquilo que seria os acordos, as normas de serviço, iria estar espelhado com base nos objetivos, que um dos objetivos podíamos identificar como sendo ter disponibilidade imediata. As equipas técnicas, ao saber que aquilo faz parte dos SLAs, eles já iriam desenhar quais são as condições para que se tenha disponibilidade imediata, e assim segue-se.
esses acordos são uma espécie de negociação para que se alcance os objetivos que aquilo que o cliente do outro lado quer. Não sei se consegui dar uma panorâmica, mais ou menos, e fazer um enquadramento. Sim, eu acho que foi bem explicado. E estás no mute, Hélio. Ele está no mute. Estás no mute. Hélio, não estás a falar para nós, só para saberes. Continua. Não estás a falar para nós. Liga ao técnico. Não estás a falar para nós, Hélio. Não estamos a brincar. Não estamos a O brincar. microfone já foi. É o mute, está no mute. Ainda bem que isso vai estar filmado. Ainda bem que isso vai Clica estar no filmado. botão. Conhece alguma empresa que dê suporte? A gente depois manda. Hélio, botão do microfone, Hélio. Escreve. Foi o touchscreen deixou de funcionar. Epá, Hélio, sinceramente, não Eu sei. vou ajudar o Hélio. Caiu. Solução informática saiu para voltar a entrar. Exatamente. Desliga e volta a ligar. Epá, Hélio, envergonhaste-me um bocado. E acho que ele continua no mudo, ok? Podes falar, ou pelo menos tentar. Hello world. Ah, voltou. Pronto. Precisou do técnico, o gajo. É da idade. Bom, eu estava, acima de tudo, a agradecer por todo o apoio que me deram à questão que coloquei, por um lado, de saber, e depois foi interessante ver que esta sessão de perguntas e respostas foi gerando, ou girando aqui um bocadinho em torno da minha questão, e foi giro ver que não sou o único com a mesma preocupação. Apesar de haver aqui outros prestadores de serviços nessa mesma área, o problema acaba por ser um bocadinho sempre genérico. Acabei por aprender aqui muitas outras coisas, como a questão dos OLAs, que eu não tinha noção que existiam. Não obstante aqui das outras coisas que aprendi também sobre falha, a tolerância e alta disponibilidade. Tem aqui muita coisa que acabei por aprender hoje mesmo, que não tinha noção. Então, pronto, acima de tudo, agradecer às explicações e aos contributos que todos deram. Eu não sei se alguém mais tem outras questões ligadas à apresentação, mas do meu lado fiquei bem satisfeito e ainda bem que o Lau está aqui e também esteve presente na reunião para juntos podermos aprender um bocadinho com esta lição, e é bom que ele tenha ouvido também sobre a questão do ITIL que estamos a preparar aqui o pessoal. Top, Hélio, obrigado. Mas eu fiquei com a impressão que trocaste de camisola, mas pronto. Eu acho que é o teu clone, mas vai. Sim, fizeste das minhas tuas palavras, ou das tuas palavras minhas, não sei. Mas, olha, Ricardo, mais uma vez obrigado por teres aceito o desafio. Obrigado. Eu acredito, e eu acho que estás tão satisfeito quanto eu pelo resultado. É verdade. Para quem não sabe, isto foi um grande desafio fazer esta apresentação. E eu quero só aqui referir, eu agradeço bastante o apoio de todos a participarem nestas sessões do CAST. Gostaria mesmo de apresentar aqui o facto de que é disto que é feito o CAST. Só um minuto.
desculpem, no fundo, isto é que é o cast. Eu queria só referir aqui uma coisa muito importante, que é, nós somos todos, uns mais que os outros, bastante privilegiados para trabalhar na área em que trabalhamos. E que a partilha de informação enriquece-nos muito mais. Partilhar uma ideia é totalmente diferente de partilhar uma maçã. A maçã fica dividida, mas a ideia multiplica-se. E eu gostaria muito... o Rogério há bocado falou disso, que não é especialista em nada. Eu também não me considero especialista em nada, mas considero-me um curioso e gosto de partilhar aquilo, o pouco que eu sei. E à medida que eu vou partilhando aquilo, o pouco que eu sei, eu sinto-me a crescer. Então, a dada altura, até penso, bom, então se é para eu aprender mais, deixa-me partilhar mais, né? Assim, é um ato egoísta disfarçado de partilhar. Estou a brincar. Mas, muito obrigado pelo vosso tempo dedicado. Eu gostaria muito de fazer este ano um pouco diferente. Vamos tentar ver se conseguimos começar a ter as nossas reuniões presenciais ou híbridas, não é? Um grupo num sítio, mas também com a presença online, para nós termos aqui o networking. Eu sei que o CAST ajudou aqui em algumas pessoas, tanto a nível de mudanças de emprego, como também oportunidades de negócio, e esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Mais uma vez, aqui estamos abertos para sempre, e esperamos sempre que vocês possam contribuir connosco, seja pelo chat, pelo WhatsApp, que foi desativado, mas podem na mesma ainda aderir ao WhatsApp para tentar chegar ao Telegram. O Telegram, na minha opinião, tem mais funcionalidades do que o WhatsApp e é bem mais versátil nesse aspecto. Para já é tudo. Ricardo, mais uma vez, top. Muito obrigado. Mesmo, de verdade. Aprendido um bocado. Hélio, eu não sei se, como um dos membros tão antigos quanto tu, mesmo o Adalberto, que está sempre no background, quer tecer mais alguma informação, mas eu muito obrigado mais uma vez a presença de todos. E vamos falando, vamos ver se em dezembro, o que é que teremos para dezembro. Ok, Cláudio, obrigado eu pelo convite e obrigado a todos pela presença. Portanto, já sabem, qualquer próximo tema, Cláudio, convida-me. Na próxima apresentação já vais estar mais à vontade, fica calmo. A ideia é mesmo essa. Não, falando a sério, a ideia é mesmo essa. É enturmar-me, ambientar-me com apresentações. É tal como eu disse, isto foi um desafio para mim, estar aqui a fazer esta apresentação. 2 semanas sem dormir. Ok, exato. Olha, deixem-me só dizer aqui uma coisa muito interessante, aqui que o Rogério está a dizer que ele trabalhou na área de saúde em Luanda durante 8 anos. É assim. E isto é um tema de debate, discussão muito interessante, que é, se vocês forem fazer um curso de arquitetura de cloud, que não esteja diretamente ligado com nenhum dos grandes de cloud, arquitetura genérica, e que não esteja ligado com nenhum dos grandes atores, AWS, Google ou Azure, os maiores exemplos e desafios são da área de saúde. Eu vou só deixar este tema aqui porque vocês vão depois parar para pensar, mas porquê que na área de saúde? E o Rogério, ele apresentou um bocado alguns pontos muito interessantes, como por um preço, né, uma etiqueta de preço nas vidas humanas, na saúde humana, e achei muito interessante a forma como ele ter tocado nesse aspecto. E deixem-me dizer-vos que eu acredito que seja um dos desafios que muitos de nós
provavelmente não estaríamos dispostos a ter, que é trabalhar em IT na área de saúde. O Rogério pode-me dizer que se sim ou se não, mas acredito que não deve ser dos temas mais fáceis. Mas mais uma vez, meus caros, muito obrigado. Mantenham aqui este espírito de partilha, ok? E vamos falando. Vamos falando. Vá. Pessoal, Bom fim de semana a todos. Como disse o Cláudio, portem-se mal, mas com juízo. Tá bom. Boa sexta-feira. Um abraço. Boa. São muitos anos, né? Sexta-festa, vamos lá. Tchau. Boa noite. Um abraço, meus caros.